Gravar. Bom dia, galerinha. Tudo bem com vocês? Boa tarde também, se você estiver assistindo à tarde essa aula cultural. E boa noite também, se você estiver assistindo em outro horário, né? Gente, essa aula cultural vai ser um pouco diferente. A partir de agora, nós vamos ter mais capelas, mais aulas culturais, falando do tema criacionismo. Nós temos aí esse bimestre, esse ano, o projeto Aventuras em Galápagos. Vocês lembram que já teve uma primeira parte do filme, agora teve um documentário recente que eu até postei para vocês numa trilha, mostrando como gravar ali um vídeo. E eu estou animado, empolgado para que vocês participem. A gente vai conversar mais sobre isso. Vocês estarem fazendo um vídeo com um tema, um vídeo criacionista. E essas aulas culturais que a gente vai ter daqui para frente serão aulas para poder motivar vocês, para inspirar vocês e para verem, para que vocês entendam que existem muitos temas bacanas, legais, possíveis de serem trabalhados dentro aí da temática do criacionismo. E vocês vão, claro, usar a criatividade que tem para produzir aí esse vídeo top que está concorrendo prêmios na nossa escola, no nosso estado e vai subindo aí da América do Sul. Então, eu quero que vocês arrebentem. Essa aula de hoje aqui, eu tenho uma convidada especial que já já eu apresento. Nós iremos conversar sobre a arqueologia e a história do dilúvio. Você sabe o que é arqueologia? Não? Então vamos segurar um pouquinho aí. Fiquem ligados, tá bom? Eu peço a vocês que sempre deem aí as suas reações. Eu vou deixar o chat aberto, tá bom? Para a gente poder, para eu poder ouvir aí o feedback de vocês. O que vocês acharam dessa nossa primeira aula cultural com o tema criacionismo, Galápagos, né? A gente teve algumas aulas culturais falando sobre isso, mas a partir de agora eu inicio uma série com convidados muito especiais. E para começar, eu quero apresentar a vocês um pouquinho da minha convidada de hoje. Minha convidada de hoje é uma pessoa que gosta de estudar a Bíblia. Ela é professora, fez os seus estudos, tem doutorado. É uma pessoa muito querida que deu aula para mim. É uma pena que a gente teve pouco tempo de aula. A professora Christy Shadwick está conosco aí para conversar. Seja bem-vinda, professora Christy. Muito obrigada. Estou feliz de estar aqui com você acompanhando esse teu projeto. Que ótimo. Prof. Christy, fala um pouco para nós aí da sua área de estudo, em que você é formada. Eu me formei primeiro em História, então graduação em História, e depois eu fui fazer o meu mestrado e doutorado nos Estados Unidos. Eu queria muito estudar na Andrews University. E eu fiz mestrado e doutorado em Arqueologia Bíblica, estudando principalmente o período do Antigo Testamento. Que legal! O Antigo Testamento é uma porção, assim, uma parte longa da Bíblia. Tem muitas histórias bacanas. No sexto ano a gente estuda as histórias do Antigo Testamento, bem de perto. E a arqueologia bíblica, que você falou que é a sua especialização, né? Seus estudos aí. Conte um pouco para a gente o que estuda a área de arqueologia bíblica. Se quiser definir também o que é arqueologia, né? Para aqueles que ainda não conhecem, não ouviram falar. A arqueologia é o estudo de coisas antigas, coisas arcaicas, daí que vem o arqueo, né? E ao contrário do que muitas pessoas pensam, a gente não estuda dinossauros. Muitas pessoas têm essa expectativa, mas não é a nossa área. Os paleontólogos é que estudam os dinossauros e eles têm que estudar bastante biologia e biologia desses animais extintos. Mas na arqueologia a gente estuda tudo que o homem já fez, ou modificou, manipulou, construiu. Então a gente busca esses resquícios, essas evidências da presença dos humanos. E no meu caso, a gente acompanha os períodos que a Bíblia relata. Que bacana, olha só que legal. E conta pra gente aí uma curiosidade, tá? De algum tema aí da arqueologia, antes da gente entrar no nosso tema sobre a história do dilúvio. Conta pra gente uma curiosidade sobre aí as suas pesquisas, algo que você encontrou que chamou a atenção nesses estudos. Olha, o arqueólogo é uma figura engraçada e a gente escava as coisas velhas e quebradas, como diz a minha filha.
Uma vez ela foi numa escavação arqueológica e a grande decepção dela foi que a gente encontra coisas quebradas e velhas. E ela literalmente fala assim: a gente não vai escavar nada legal igual dinossauro, a gente vai escavar coisas velhas e quebradas. O arqueólogo se empolga com pouco, né? A gente vai atrás de ruína, a gente vai atrás de realmente jarros e vasos quebrados. Mas o nosso papel é como se fosse mais ou menos um CSI da antiguidade. A gente tem que pegar o que sobrou, todas as pecinhas, e daí reconstruir como que as pessoas viviam. E isso é muito legal, porque você entra numa ruína e você tem que ter na sua imaginação a habilidade de reconstruir as paredes, reconstruir o chão e imaginar como é que era essa casa na antiguidade. Então, uma das curiosidades na minha carreira é essa aventura de entrar numa ruína, encontrar uma coisa enterrada no chão e saber que ninguém tocou nela por, tipo, 2.000 a 3.000 anos. Mesmo ela Uau! estando quebrada, ela é muito legal. Que legal, professora, que bacana. Você falou que fazem escavações, né? Conta pra gente aí, para quais lugares você viajou fazendo essas escavações? São feitas aqui no Brasil? Como que é? Não, elas são feitas no Oriente Médio. A área em que eu me especializei, a maior parte das minhas escavações foram na Jordânia, que é um país que fica do lado de Israel. A Jordânia, ela compartilha, no meio entre a Jordânia e Israel, é que a gente tem o Rio Jordão, e muitas das histórias da Bíblia se passaram ali. Então, a gente escava uma área que algumas tribos de Israel habitaram, que os moabitas habitaram, e a gente vai reconstruindo a história, não só de Israel, mas de todo esse povo. Mas eu também já escavei em Israel e já viajei muito por lá, visitando também as ruínas arqueológicas que tem lá. É um lugar extremamente rico. Mas o arqueólogo bíblico pode estudar também as regiões do Egito, a região da Mesopotâmia, que é onde fica o Iraque, a região da Pérsia, que é onde fica o Irã, a Síria, Turquia. Todas essas regiões são mencionadas na Bíblia de uma forma ou outra. Uau, que bacana. Gente, vocês já pensaram aí uma carreira que dá para você viajar aos lugares do mundo pesquisando? Seria tipo montando um quebra-cabeça da história, né, professora? De algumas civilizações. Isso Muito mesmo. bom. Que legal. Eu quero aqui agradecer a professora Christie por conversar conosco e mostrar para ela também, falar com ela, gente, da contribuição que ela tem dado para a nossa disciplina. Ela ainda não sabe, possivelmente. Eu coloquei algumas meditações dela do canal do YouTube em algumas das nossas trilhas da nossa plataforma de estudos e class, e também uma aula que eu preparei para o 6º ano sobre o papel da mulher na Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, foi baseado num texto que ela escreveu para uma revista. Então, Muito ela obrigada. já tem contribuído, professora. Que legal. Olha, deixa eu te perguntar, onde você trabalha aí? Você me disse, né, que é professora com doutorado, então trabalha numa universidade. Onde é? Conta para nós. Eu estou trabalhando no UNASP, no campus de Engenheiro Coelho, e eu sou professora da Faculdade de Teologia, e eu sou professora também na área de arqueologia. Então, a gente tem agora uma especialização em arqueologia bíblica que eu coordeno e dou aula também. Muito bom, que legal. E já passou aqui pelo Paraná também, né? Você estava me contando um pouco antes da gente gravar. Isso mesmo, eu comecei a minha carreira de professora já formada, né? Antes era só como estudante, no IAP, então perto de Maringá. Trabalhei lá 1 ano e meio. Muito bom. O IAP, que é um Instituto Adventista Paranaense, né? Faz parte da nossa rede, está aqui pertinho. É professora, casada com professor, manda muito bem, né? Que bom, professora Christie. Eu quero também aqui mencionar para os nossos alunos algo muito especial quando eu compartilhei aquela meditação, daquele vídeo, acho que foi sobre a história de Abraão, do canal que a professora Christie tem com uma amiga, né? Conta pra gente como que surgiu a ideia do canal, sobre o que vocês falam. A ideia surgiu na cabeça da minha amiga Carol, que queria que eu ensinasse as pessoas a ler a Bíblia, contasse as histórias da Bíblia com essa perspectiva que ela acha tão diferente, e a gente começou a planejar.
Mas demorou para sair, eu dava muita aula, muito ocupada, um pouco tímida de pensar em ter um canal e ficar gravando o tempo inteiro, me acostumar com essa nova ideia, né? Esse passo mais na nossa vida atual, que virou mais essencial do que era antes. Aí, quando realmente as aulas ficaram todas online, é que eu comecei a levar mais a sério. Comecei a sentir falta e comecei a querer mesmo gravar. Aí a gente começamos a gravar, eu gravei os primeiros vídeos sozinha, mas ela é muito minha parceira, ela me ajuda, ela brinca comigo, me deixa mais relaxada na frente da câmera e os vídeos acabam saindo melhor. Isso é bom. A Carol é uma pessoa muito querida, nós estudamos juntos, né, na faculdade de teologia, onde a professora Christie trabalha. E ela é bem animada mesmo, ela consegue deixar qualquer um mais à vontade. O canal de vocês é o Teológica. Correto. Teológica. Teológica com C. Procura lá no YouTube, Teológica com C. Inclusive, eu vou deixar o link aqui em nossa aula depois para vocês irem lá. Tem no Instagram também algum veículo? Sim, tem no Instagram. No Instagram é @tel_lógica. Então ficou separado o tel do lógica com uma linhazinha embaixo. Muito bom. Perfeito, gente. Entrem lá, sigam lá no Instagram. Vocês vão ter mensagens, vão ver mensagens bem legais, estudos, trocas de ideias, como ler a Bíblia. Tem vários vídeos bacanas, interessantes. São vídeos curtos, né, médios, que dá para vocês verem lá tranquilamente e crescerem bastante aí. Boa informação nesse período de quarentena. Nós vamos conversar um pouco mais, professora Christie, sobre a história do dilúvio. Gente, e que história, hein? Deus olha para a terra, encontra uma pessoa com uma característica e Deus começa a executar ali o plano dele usando Noé como instrumento, como uma pessoa especial. É uma narrativa bem longa que a gente encontra ali no livro de Gênesis. Professora Christie, o que os seus estudos em arqueologia, seja na área de teologia, têm mostrado, né? Tem trazido de informações descobertas sobre a mensagem, a narrativa do dilúvio, essa história? Então, uma das nossas maiores decepções, eu sinto muito começar por ela, mas é o fato de não termos encontrado a arca. E eu começo por ela porque eu sei que já circularam muitas notícias, todas diferentes, todas de grupos completamente independentes um do outro, dizendo que foi encontrada, mas nenhuma delas foi comprovada, nada que vai além de talvez fotos não tão bem tiradas ou vídeos com câmera muito fechada, né? Olha, eu tô aqui, isso aqui é um ambiente de madeira, coisas assim. Então, não, arqueologicamente a gente não tem comprovação que a arca foi encontrada. Mas a gente tem uma evidência muito legal em que todos os povos à volta de Israel também contavam a história do dilúvio. E isso aponta para uma memória coletiva, um evento tão grande que todo mundo lembra, mas todo mundo conta um pouquinho diferente. Perfeito. Então, assim, seria tipo, hoje nós estamos vivendo um período de pandemia. Daqui 500 anos, alguém pesquisar os jornais da nossa época e verem assim, no Brasil falaram disso, na China falaram disso, na Espanha falaram disso. Seria essa a ideia? Seria. E esse exemplo é ótimo, porque a gente consegue ver nas notícias a contradição das explicações. Então, todo mundo vive o mesmo evento, mas cada pessoa está percebendo ele de uma maneira diferente e explicando ele de uma maneira diferente. Essa explicação, ela nos fala não tanto do evento em si, quanto ela nos fala a respeito das pessoas que viveram o evento. Eu vou explicar melhor. Quando a gente passa uma experiência, a gente interpreta essa experiência. E na hora que a gente for recontar ela, ela vai ser recontada de uma forma que inclui as nossas emoções e as nossas opiniões. Então, a gente não consegue recontar uma história de forma neutra. E a gente acaba recontando, sempre reconstruindo conforme o que a gente interpretou naquele momento. Por exemplo, quando tem um acidente de carro e tem várias pessoas que assistem o acidente e você vai entrevistar essas pessoas, o que aconteceu? Mesmo todo mundo tendo visto o mesmo acidente, eles vão falar histórias diferentes. E vão, às vezes, até pôr a culpa
em pessoas diferentes, mesmo sem estar envolvido. O acidente não foi com eles, eles viram, não conhecem ninguém, mas eles assumem quem estava culpado, quem que não estava, e contam a história dessa perspectiva. A pandemia é a mesma coisa, o dilúvio é a mesma coisa. Perfeito, muito bem explicado aí. Em relação à história do dilúvio, o que você tem de material para nos mostrar, né, que foi estudado? Pode Uhum. compartilhar aí conosco a tela. Vou compartilhar com vocês, deixa eu ajeitar aqui para pôr na imagem certa. Primeiro, esse carinha aqui, que chama George Smith, que viveu há tanto tempo atrás que a gente não tem nem foto dele, só desenho. Esse era um rapaz muito inteligente. Quando ele era muito jovem, e assim, menos de 20 anos, ele já começou a aprender as línguas antigas que as pessoas da época bíblica utilizavam. Línguas, assim, extremamente difíceis. E esse eu estou mostrando para vocês porque ele é o cara que achou os primeiros relatos do dilúvio em outra língua. Vou passar aqui para frente. Tem aqui, ó, ele reconstruindo o que era um tablete de argila e que tinha a história do dilúvio. Ele trabalhava no museu e o trabalho dele era pegar esses cacos encontrados pelos arqueólogos e reconstruir, ou seja, montar a peça inteira para conseguir ler a história. E aí, de repente, ele está montando essa peça e começa a perceber que essa peça está contando a história do dilúvio. Isso chamou muita atenção dele. Mas como vocês estão vendo, tem vários buracos, ele percebeu que estava incompleto e que ele não tinha todas as respostas. Então ele montou uma exploração, arrecadou fundos através de campanha no jornal e fez uma campanha para voltar aonde esses tabletes tinham sido encontrados para encontrar os pedaços que estavam faltando. E ele conseguiu. E o mais interessante, assim, isso não acontece, porque não foi ele que achou os primeiros. Ele voltou no local muito tempo depois que eles tinham sido achados. E ele conseguiu achar as peças que estavam faltando. Gente, imagina você perder um quebra-cabeças 3 mil anos atrás. Nossa. E aí conseguir achar as peças que estão faltando. É realmente incrível. Aqui tem uma fotinho já dele na cerâmica mesmo, né? As partes que realmente não foram encontradas. Com o passar dos anos, eles encontraram outras cópias desse material e conseguiram realmente reconstruir a história inteira, porque isso aqui faz parte de um épico antigo, que tinha 11 tabletes, né? Que seriam essas páginas em cerâmica, e que está escrito numa escrita que chama cuneiforme. Perfeito. Então, isso é um épico. O que é um épico? É uma história antiga? Um épico é uma história antiga muito especial, do tipo de uma formação, a história dos heróis, coisas que fazem parte da memória de todo mundo. Alguns mitos gregos, os livros de Homero, que chama Ilíada e Odisseia, também são consideradas épicos. E esse é o épico de um cara chamado Gilgamesh, ou Gilgamesh, né? Dependendo de como a gente pronuncia o nome dele. E aí conta a história de um grande herói da antiguidade. Os épicos geralmente contam histórias de grandes heróis e grandes batalhas. Uau! Olha só, então, aí é uma reconstrução de uma cultura que não é do povo judeu, não é de Moisés, então, falando sobre a história do dilúvio, é isso? Isso mesmo. E esses tabletes vêm da região que a gente chama Mesopotâmia. Eu vou colocar um mapa para vocês, para a gente ter uma ideia de onde fica isso. A Mesopotâmia, e essa palavra significa no meio de dois rios, tá? Meso, de meio, e Potâmia é o rio, a palavra rio em grego. Essa região fica aqui, ó, entre o rio Eufrates e o rio Tigres. É onde fica Babilônia, onde fica Nínive de Jonas, e muitas outras cidades. Aqui embaixo, vocês estão vendo, dá para ver o cursor, né? Dá, perfeitamente. Aqui é Ur, da onde saiu Abraão. Tá? Que legal. Então, a Mesopotâmia é essa região aqui, ó, que fica entre esses dois rios.
Essa região, como vocês estão vendo, tem muitas cidades. Esses tabletes foram encontrados aqui no norte, na região que a gente chama de Assíria, que é onde ficava Nínive, Assur e essas coisas. Mas a gente tem cópias, e aí eu falei que outras foram encontradas na Babilônia também, e em outras cidades da Babilônia. Nossa, que legal. Então é algo que vem da cultura babilônica. Isso, daquela cultura. Perfeito. A gente diz cultura mesopotâmica porque Uhum. Babilônia e Assíria eram muito parecidas, mas um pouquinho diferente, igual Grécia e Roma. Ah, sim, perfeito. E tem alguma outra cultura que também tem uma narrativa, uma história parecida com aquela que a gente encontra na Bíblia? Tem. Os gregos também têm. O povo bem do sul da Mesopotâmia, que chamava Sumérios, também tinham. E aí a gente tem, não é minha área de estudo, mas a gente tem evidência que, por exemplo, os chineses também têm, alguns povos na América também tinham, dos povos antigos. E a gente começa a perceber que realmente todos os povos, ou povos de regiões muito diferentes, contam essa mesma história. Como eu falei, contam de forma diferente. Mas você vê nos detalhes que eles estão recontando a mesma história, mesmo sem ter contato. Nossa, então isso pode representar assim que eles tiveram ali ou uma fonte comum ou todos eles viveram essa experiência, né? Uhum. A gente acredita, eu acredito que eles viveram a experiência, interpretaram de formas diferentes e recontaram a história para os descendentes. Sabe aquela história do telefone sem fio, que você começa de um lado e quando chega do outro lado já está outra coisa? Ainda mais com histórias muito grandes, né? Você fica só com alguns detalhes. Mas Uhum. uma das coisas mais interessantes na comparação é essa perspectiva, como que o dilúvio fez essas pessoas se sentirem e como isso afetou a visão que eles tinham de Deus. Uau, muito bom. Então, ó, através das histórias, a gente vê então, né, na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, o poder das histórias, né, professora? Isso Como mesmo. que elas são capazes de transmitir conceitos. Então, disso aí que você está falando, eles transmitiram as percepções deles de Deus e do evento ao recontar essas histórias. Isso mesmo. Uau, muito bom, que legal. E que mais você tem aí para mostrar para a gente sobre isso? Vou imagens eu não trouxe mais, eu não tenho mais Aham, imagens assim legais. Mas se perfeito. vocês quiserem, eu mostro, a gente pode recontar a história, como o Gilgamesh contou, ou fazer uma comparação entre a história que está na Bíblia e a história que é contada pelo herói Gilgamesh. Ok, então a gente faz assim, ó, é, reconta a história do épico, porque enquanto isso, enquanto você vai recontando, a gente já vai fazendo as ligações, né? E depois faz um fechamentozinho dessa parte da história, comparando aí para nós, Tá ótimo. para ficar mais fácil ainda. Mas é isso mesmo. Quando a gente reconta uma história, e uma dica de leitura, eu gosto de dar dicas de leitura da Bíblia. Quando a gente ouve duas histórias que são histórias do mesmo evento, quando a gente ouve, a gente sempre fala que deve ouvir os dois lados, os três lados. É quando a gente ouve os muitos lados que a gente consegue reconstruir a história de uma forma mais completa, tá? Então é isso que a gente vai estar fazendo. A gente vai estar recontando a história da perspectiva de Gilgamesh. Então começa assim. A história do dilúvio aparece no final do épico de Gilgamesh. Ele já passou muitas aventuras e ele tem um melhor amigo que morre. E quando o melhor amigo dele morre, ele que é um grande herói, tem que agora pensar muito mais na sua mortalidade. Agora ele tá assim, eu vou morrer, mas eu não quero morrer, eu quero continuar a minha vida de aventuras. E ele começa a procurar uma solução para a morte, a ideia de uma vida eterna. E ele ouve falar que tem uma pessoa que sobreviveu o grande dilúvio e que tem um segredo a respeito da vida eterna. O nome desse sobrevivente é Utnapishtim. Vocês estão vendo que eles têm uns nomes bem legais, né? Se vocês quiserem ideias assim para nome de cachorro, Utnapishtim eu recomendo. Voltando. Então ele começa a buscar esse Utnapishtim e quer perguntar, quando ele encontra, como que ele conseguiu ser eterno? Porque o Utnapishtim tem o segredo, ele tem vida eterna.
Ele então conta para Gilgamesh a história do dilúvio. Ele fala que houve um grande concílio de deuses. Então, na ideia mesopotâmica, são muitos deuses. E que o que acontece é, os deuses acham que a humanidade está fazendo muito barulho e eles não têm mais paz, eles não têm mais descanso. Então, para recuperar a sua paz e o seu descanso, só tem uma solução, eles têm que destruir a humanidade. Então, eles se organizam e decidem, em concílio, que será destruída através de um dilúvio de águas. Só que um dos deuses avisa um humano que é muito amigo dele, o favorito dele, que é Utnapishtim. O deus chama Ea. Ea avisa Utnapishtim e já dá a dica, olha, você vai construir um barco. Vai ser um barco muito grande. E aí vem no épico a descrição, ele diz que o barco tinha 7 andares, que ele tinha 70 metros de altura e que ele tinha vários andares dentro dele. Que era para ele colocar no barco todos os seus bens e toda a sua família. Mas ele também coloca mais. Ele leva artesãos e ele leva os animais. Eu já falei dos animais, né? Então ele leva os animais, ele leva a sua família, mas ele coloca além da sua família esses artesãos e todos os seus bens. Aí vem uma tempestade. No relato, a tempestade dura apenas 6 dias e 7 noites. Mas ela é tão feroz e tão destruidora que os próprios deuses que enviaram a tempestade se assustam e ficam com medo. Todas as pessoas da Terra morreram durante essa tempestade. Depois de 7 dias, a tempestade acalma, mas ele tem que ficar dentro do barco porque as águas não baixaram. O barco encalha no alto de um monte, que fica lá na região, o nome é Nimush, ele fica mesmo na região da Mesopotâmia. Não está explícito, ou seja, não está descrito com todas as palavras que a água subiu até o topo das montanhas, mas para o barco chegar até o topo de uma montanha, tem que se entender que não foi só a tempestade que matou as pessoas. Então fica clara a ideia de que o mundo fica coberto de água, porque o barco encalha no alto de uma montanha. Depois de ter ficado mais 7 dias dentro do barco, ele solta uma pomba, mas ela volta. Aí depois ele solta uma andorinha, mas ela também volta. No final, ele solta um corvo. O corvo circula, mas não volta. E ele percebe, pelo corvo, que as águas baixaram. Ele então abre a arca e solta os animais. E decide oferecer um sacrifício. Na percepção mesopotâmica, aí já vem uma perspectiva diferente, o sacrifício deles, que eles ofereciam, era uma oferenda de comida para os deuses. E eles dependiam dessa alimentação. Quando os deuses sentem o cheiro da comida, eles ficam aliviados, porque eles se sentem mal de terem matado a humanidade, não por remorso, não por ideia de certo e errado, mas porque agora não tinha ninguém para fazer comida para eles. Então, quando eles sentem o cheiro da comida, eles se animam e correm para perto de Utnapishtim. E o deus principal, que chama Enlil, e que foi o que governou o concílio e tudo, decide abençoar Utnapishtim e a mulher dele com vida eterna, como recompensa por terem sobrevivido o dilúvio. O que vocês acham? Nossa, é cheio de semelhanças assim, né? E não é uma coisa assim vaga. Ah, tem que Detalhes, forçar a né? barra. São detalhes muito específicos. Então, gente, vocês estão percebendo aqui, ó, é uma ciência, né? Arqueologia, uma área de estudos séria, reconhecida, conceituada, trazendo para nós estudos, descobertas que ajudam a gente a compreender a Bíblia. Olha que interessante isso, né? Essa relação entre ciência e fé. Ou como que a gente consegue entender melhor a Bíblia, o seu contexto, o seu mundo, a partir dos estudos de uma ciência, né? Para quem acha que ciência e fé são coisas totalmente separadas, a gente vê que não, é possível trabalhar uma apoiando a outra, né? De um jeito interdisciplinar. Em relação à percepção dos deuses, ao modo como eles enxergavam os deuses, né, as divindades, gostaria também que você comentasse isso e aí um pouquinho para a gente desses detalhes, né, a diferença entre Noé, a história de Noé, e a história aí dos heróis do épico de Gilgamesh, dos personagens. Uhum.
É muito interessante porque a maneira como a pessoa conta a história é a maneira como a pessoa interpreta as ações. Por exemplo, Deus, qual é o papel de Deus na, na, na história? Ele é vilão, ele é bom ou ele é mau? Quando a gente lê a história mesopotâmica, uma das características foi os humanos são punidos, ou seja, seriam destruídos porque eles estavam fazendo barulho. E barulho não é nada, barulho não é motivo para destruição. Então a ideia dos deuses destruírem os humanos por causa de barulho mostra que os deuses eram maus e que eles eram arbitrários, ou pelo menos era assim que são vistos, né? O que as pessoas acham deles naquela época. No dilúvio bíblico, Deus olha para a terra e vê só violência. E ele percebe que se ele não destruir a violência e o que a causa, a Terra não vai ter uma continuidade viável. Então, o dilúvio, a gente às vezes até hoje faz isso. Conta a história do dilúvio como a história de um Deus que destruiu todo mundo. Só que os detalhes do dilúvio na Bíblia mostram que Deus, na verdade, reconstruiu, ou seja, ele fez o mundo voltar ao estado de criação para começar de novo e ganhar mais tempo de paz para o mundo, eliminando 90% ou mais, 95%, 99%, da violência que existia. Então, Deus envia o dilúvio não por causa de barulho, mas por causa de violência e maldade. É uma diferença enorme. Gritante, né? Uma diferença gritante. Eu também quero explorar aqui um pouco eu sei que você tem um estudo muito próximo do texto, né? Uma leitura muito atenta ao texto da Bíblia. É muito importante aqui para os nossos alunos, eu costumo dizer em algumas aulas que o meu objetivo, né, com essa disciplina de ensino religioso é que nós, professores de ensino religioso, é que a gente incentive, dê alguma ferramenta para que o aluno leia a Bíblia e desenvolva uma relação dele com Deus, dele com a Bíblia pessoal, não apenas que ele ouça de uma outra pessoa, mas que ele tire as suas próprias conclusões. E você tem um método, eu diria assim, talvez não seja a melhor palavra, que eu lembro das nossas aulas, de uma leitura bem atenta, bem rica do texto da Bíblia. Quando a gente lê com atenção o texto, a gente vê que é muito bonito. Em relação ao texto agora, nós conversamos um pouquinho sobre história, arqueologia, em relação aos textos, né? Gênesis ali, que falam sobre o dilúvio. Gostaria de ouvir aí os seus insights, as suas contribuições. O que a gente tem ali, por exemplo, na caracterização de Noé como um personagem? Quem é ele, né? O que a gente tem na caracterização de outros personagens ali dessa história? Muito bom. A gente já começou com a caracterização de Deus, né? De certa forma. Sim. É um Deus bondoso. Não é nem tanto uma questão de justiça, na verdade, é uma questão de misericórdia. Olha só, a gente inverte um pouco do que a gente vê. Ele escolhe Noé, e esse é um outro ponto fundamental de diferença, pela característica de Noé ser reto. Então, é a justiça de Noé que dá a ele não só o privilégio, mas a responsabilidade de recomeçar a humanidade. Só para fazer mais um contraste, no outro, o Utnapishtim é escolhido simplesmente porque um dos deuses gosta mais dele do que dos outros. Ele é um favorito, ele não tem mérito em si, né? Ele não tem um esforço, não tem uma característica dele. Noé também é apresentado, e a gente tem que prestar atenção nesses detalhes, com muito tempo, em que ele demora muito para ele construir a arca. E o tempo em que ele constrói é um tempo que ele tenta trabalhar a humanidade, e é um tempo de misericórdia, não é uma coisa tão rápida quanto nesse. Os detalhes do texto são realmente muito importantes. E quando a gente aprende a ler com os detalhes, a leitura da Bíblia não fica só mais bonita, ela fica mais engraçada, ela fica mais interessante. Então tem muitas características importantes para a gente achar no texto. E é muito legal ler assim. Faz de conta que você não conhece a história e começa a ler de novo, que você vai perceber esses detalhes que você não tinha percebido antes. Por exemplo, quando Deus manda o dilúvio, e em termos de criação, alguns dos detalhes sobre a fisionomia da Terra aparecem. Então a gente compara Gênesis 1, criação, com o que está acontecendo no dilúvio, e é aí que eu posso afirmar que tem o processo ao contrário da criação.
Então você tem luz, mas logo depois você tem uma separação entre céu e águas. Águas, porque uma parte das águas fica embaixo, no planeta, a outra parte parece ir para cima do céu. Então a descrição bíblica é como se tivesse uma camada de água em volta da atmosfera. Quando você lê o dilúvio, as fontes de baixo foram rompidas e a camada de cima foi rompida. Então a gente não tem mais uma camada de água ao redor do planeta. E o dilúvio descreve esse processo. Então as águas se juntam novamente. Por isso também o volume de água, que aparece que é muito grande e muito de repente. Nesse Uau. processo, ele está revertendo a criação. Olha o detalhe, ele fez a separação, agora ele desfez a separação. A terra volta e naquele momento volta a ser como ela foi em Gênesis 1, coberta de água. Só que você tem ainda vida presente nela, sobrevivendo a essa transformação. Até Deus depois fazer, através de outros processos, a separação de novo da água e do céu e dos elementos voltarem para o seu lugar normal. É uma história muito bem criada, muito bem contada, assim, criada no sentido de na hora que Moisés foi escrever, né, ele teve uma inteligência, uma sabedoria de Deus. Em relação aos personagens, Noé, lá em Gênesis capítulo 6, é apresentado como um homem justo ou íntegro. O que isso quer dizer? Porque hoje quando você fala assim, uma pessoa é justa, é íntegra, mas quando a gente olha para a Bíblia, a gente acha que era diferente do mesmo que eu falar assim, fulano foi justo hoje, né? Hoje nós pensamos assim, não, ele é justo, tal. E aí quando olha para a Bíblia, não, isso é perfeito. O que quer dizer essa definição, essa qualidade, né, atribuída assim? Ele era um homem justo. Dizer que era justo não significa, ao contrário de muitas pessoas pensam, que a pessoa era perfeita. Não é que Noé não tinha falhas, as falhas dele aparecem depois. A questão de ser justo é uma questão de escolhas. Apesar de ser falho, ele todos os dias escolhe ser justo. Então ele vai fazer tudo ao seu alcance para ser uma boa pessoa e para fazer as coisas de acordo com o que Deus ensinou. Então, uma maneira de expressar justiça, e a gente às vezes usa a palavra reto, ele era reto. A ideia do reto é seguir reto naquele caminho em direção à salvação de Deus. Então, ela exemplifica uma pessoa que não desiste do caminho em que está. A Bíblia não tem uma lista de pessoas perfeitas. As pessoas que Deus chama justos e retos são pessoas que, apesar de falharem e apesar de caírem, permaneceram no caminho certo. Falaram, tudo bem, eu caí, mas eu vou levantar e eu vou continuar andando como Deus quer que eu ande. E mesmo até sabendo que eu não vou conseguir sempre acertar a marca, sempre ser perfeito, mas eu vou me esforçar, eu não vou desistir. O contrário disso seria aquela rebelião de falar assim, eu vou desistir de tentar. Não é desistir de ser perfeito, eu vou desistir de tentar. E o justo nunca desiste de tentar. Bela lição, hein? Só da gente pensar na palavra justo, né? Atribuída a Noé. Para a gente já ir caminhando para o final aqui dessa conversa, passou tão rápido, né, alunos? Eu gostaria de saber, assim, que lições, né, sejam espirituais, que lições a gente consegue aprender a partir da história do dilúvio? Eu acho que a principal lição é essa perspectiva que a gente tem de Deus. A gente interpreta as ações de Deus e a gente vai tender a interpretá-lo ou como vilão, ou como herói, ou como bom ou como mal. Na cabeça dos mesopotâmios, os deuses não tinham amor por eles. A gente falou do dilúvio, mas na história de criação mesopotâmica, os homens são a humanidade, né, criada para servir, para ser escravo dos deuses. E no nosso texto bíblico, na revelação de Deus, a humanidade é criada para serem governantes de um planeta. Então, Deus criou reis, rainhas e governantes realmente para tomar conta de um planeta inteiro, não escravos na perspectiva. O dilúvio mostra essa perspectiva. Ou a gente vê o dilúvio como um evento necessário para eliminar a maldade e uma recriação do planeta, é como se fosse uma página em branco nova para Noé, ou a gente vê como um Deus que destruiu porque quis destruir. A nossa perspectiva de Deus afeta muito o nosso relacionamento com Ele.
Então, a gente, como vê Deus, é como a gente se relaciona. Se você acredita que Deus te ama e que faz as coisas para o teu bem, que quer que você tenha sucesso em todas as coisas que você fizer e que vai estar do teu lado, mesmo quando você erra, falha, você vai ter um relacionamento com ele muito diferente da pessoa que acha que Deus está só olhando lá do céu para ver em quem jogar o raio. Entendeu? Perfeito. Então, essa perspectiva é muito importante no nosso relacionamento com Deus. Muito bem, doutora Christie. Estamos terminando nossa aula cultural. Eu agradeço muito sua participação e quero aqui novamente relembrar aos alunos para que acessem lá o canal Teológica, Teológica com C, tá? Eu sei que tem outros lá com outras letras. Teológica e também o Instagram. Vocês vão ter muito mais conteúdos ricos aí da professora Christie e da Carol. Muito obrigado por participar conosco nesse projeto da educação adventista, pelas lições que a gente aprendeu da história de Noé, né? Que Deus abençoe muito o seu trabalho aí, abençoe muito seus projetos, sua família. Muito obrigada. Até mais, professora. Um abraço e um abraço aí para os nossos alunos. Tchau, pessoal. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.